Entre os séculos XIV e XVI, a Europa passou por uma transformação tão profunda que ela não apenas mudou, ela se reinventou. Foi um verdadeiro terremoto de ideias, de arte e de fé que abalou as estruturas do mundo medieval e construiu as fundações do nosso mundo. Vamos tentar entender o porquê o Renascimento e a Reforma Protestante não foram só eventos históricos, mas sim o nascimento da própria ideia de modernidade. Para compreender esse processo, é essencial investigar como surgiram os primeiros sinais de ruptura na ordem medieval e, consequentemente, como o ser humano passou a ocupar uma posição central. Vamos observar um período de intensa criatividade artística, analisar a crise religiosa que resultou na divisão da cristandade e, por fim, refletir sobre o legado que essa época trouxe para todos nós. Antes que qualquer nova ideia pudesse se desenvolver, era necessário preparar o terreno. De fato, as estruturas da sociedade medieval já estavam passando por mudanças significativas e irreversíveis, desencadeando um autêntico efeito dominó. O comércio começou a se expandir e isso gerou muita riqueza para uma nova classe social, a burguesia. À medida que a riqueza aumentou, também cresceu a influência, o que resultou na diminuição da autoridade dos velhos senhores feudais. Esse cenário levou ao surgimento de uma nova aliança extremamente estratégica. Os reis dependiam dos recursos da burguesia para financiar seus exércitos, enquanto os burgueses precisavam de reis fortes para unificar as leis e garantir a proteção de seus negócios. Essa relação resultou no surgimento das monarquias centralizadas, semelhantes às que conhecemos atualmente. Além disso, a tecnologia desempenhou um papel fundamental nesse processo. Instrumentos como a bússola e o astrolábio não apenas facilitaram as grandes navegações, como também outras inovações, a exemplo dos relógios mecânicos, que passaram a marcar presença nas praças, transformaram profundamente a percepção do tempo e a organização social. Além disso, a invenção da imprensa revolucionou a disseminação do conhecimento. No entanto, essa transformação não se restringiu ao âmbito material. No campo intelectual, ocorreu uma revolução de grande impacto, o humanismo. Originado na Península Itálica, esse movimento propôs uma perspectiva inovadora para o período, colocando o ser humano no centro das reflexões, em contraposição à visão teocêntrica vigente, que atribuía a Deus o papel central na explicação de todos os fenômenos. Inspirando-se nos antigos gregos e romanos, o humanismo representou uma mudança de perspectiva, promovendo uma visão antropocêntrica, com o ser humano no centro de tudo e valorizando a razão, o potencial humano e sua capacidade de compreender e transformar o mundo. Esse novo pensamento difundiu-se rapidamente pela Europa, impulsionando o crescimento das universidades, muitas delas laicas, destinadas à formação dos profissionais necessários à nova sociedade burguesa e à propagação dos ideais humanistas. A valorização da razão e da observação conduziu ao questionamento das ideias tradicionais, como por exemplo a teoria heliocêntrica de Copérnico, que contrariava a visão geocêntrica defendida pela Igreja. Esse embate entre ciência e tradição encontrou expressão concreta na explosão artística do Renascimento, fomentada pelo apoio financeiro de mecenas, burgueses abastados, nobres e papas, interessados em adquirir obras de arte como símbolos de prestígio e perpetuação de seus nomes. O incentivo permitiu aos artistas revolucionar técnicas e valorizar a figura humana, destacando nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. No campo religioso, enquanto a Igreja Católica financiava parte significativa da produção artística do Renascimento, enfrentava uma crise interna, motivada por práticas controversas, como a venda de indulgências. Essa prática foi duramente criticada por Martinho Lutero, cuja publicação das 95 Teses em 1517 marcou o início de uma ruptura religiosa sem precedentes. Embora buscasse inicialmente uma reforma, a reação da Igreja acabou por causar uma cisão irreparável. O protesto de Lutero abriu espaço para novas vertentes religiosas, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo,
cada qual com características peculiares e distintas motivações. Em resposta, a Igreja Católica implementou medidas de reorganização interna, criou seminários para aprimorar a formação clerical, proibiu a venda de indulgências e fortaleceu mecanismos de defesa de seus dogmas, incluindo a Inquisição e a instituição de ordens militantes como a dos jesuítas. A soma dessas transformações sociais, intelectuais e religiosas culminou no surgimento da modernidade, marcada pela valorização do progresso e pela crença de que a ruptura com o passado é desejável. A busca constante pelo novo tornou-se o motor da sociedade, consolidando-se a ideia de avanço por meio da inovação. Contudo, é fundamental reconhecer que esse otimismo também gerou consequências negativas. A justificativa do progresso foi utilizada para embasar a conquista e a dominação de povos em diversos continentes. Em síntese, o legado do Renascimento e da Reforma apresenta múltiplas dimensões. Além de promover avanços nas áreas científica, artística e na valorização do indivíduo, esses movimentos trouxeram conceitos de progresso que, embora voltados ao aprimoramento humano, foram utilizados em diversos casos para justificar episódios de dominação e imposição cultural.